Ok, pessoal, estamos mais uma vez aqui com o programa Mídia Certa, hoje com um convidado super especial, pela experiência toda, que é um grande professor que nós temos no mercado publicitário, mercado de rádio, enfim, de jornal, da imprensa de Araraquara e de toda a região, o mestre Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, o Toninho, que hoje nos dá esse imenso prazer da sua visita aqui conosco, para ter esse bate-papo. Toninho, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, para a gente bater esse papo aqui, contar um pouco da tua história, ouvir um pouco das tuas experiências e também do mercado publicitário, da imprensa toda que você militou tanto tempo aí. Antes de mais nada, muito obrigado a você, Virgílio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Desejo muito sucesso para você nessa segunda fase do seu programa, agora na TV Cultura Paulista. E estamos aqui, sei lá, o que você conseguir tirar de mim, eu vou te falar à vontade. Você tem muita história para contar, tem muita história para contar. O que eu costumo dizer é o seguinte, que eu trabalhei muito tempo em rádio, principalmente, e ao contrário do que diz aquele velho ditado, né, que todo mundo diz aí em épocas que a coisa não anda bem, eu era feliz e sabia. E sabia? Sabia, tinha certeza. Olha, quanto tempo você ficou em rádio, Toninho? 41 anos. Porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava, eu tinha prazer naquilo que eu fazia. Isso é muito bacana. E eu acho que isso deve guiar todas as tendências. Todo mundo deve fazer aquilo que gosta. Isso é muito bacana. E não aquilo que colocaram para fazer, entendeu? Até porque você levanta todo dia, né? Você levanta todo dia para trabalhar. E se você não estiver contente, feliz, né, de saber o que vem pela frente, que o dia que vem pela frente, o teu dia com certeza não vai ser legal. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E olha, você é um privilegiado, assim como eu me considero também um privilegiado, em fazer há tanto tempo isso que nós fizemos e que nós fazemos, que é trabalhar no meio de comunicação. E esses 41 anos de rádio, Virgílio, me deu a oportunidade de mexer com muita coisa na área de comunicação. Não só rádio. Porque o rádio se envolve com várias coisas, né? É verdade. Ou se envolvia, na minha época, com vários segmentos. Por exemplo, shows. Você tinha shows, você tinha apresentação de teatro. Enfim, você tinha uma ligação total com a comunicação. E isso me proporcionou, além de ter essa ligação com todos esses itens, me proporcionou a oportunidade de trabalhar com figuras importantíssimas que militaram no rádio, até do início do rádio. Você pegou uma época, Toninho, que é uma época áurea do rádio, né? Uma época áurea do rádio. Eu diria que peguei assim pela metade, né? Porque o rádio em Araraquara... Mas ainda era áurea, né? Sim. É que o rádio em Araraquara começou em 1932, logo após a foi quando começou Revolução a TV Cultura, a Rádio Cultura, né? Constitucionalista de 32, logo em seguida o rádio se iniciou em Araraquara. E eu cheguei no rádio em 59, por aí, 59, 58 tive uma pequena experiência com um serviço de alto-falantes. Esse nome que você me falou me lembra alto-falantes Tabajara, Tabajara, ficava aqui ali na perto igreja de Santo ali? Antônio, ficava na igreja de Santo Antônio. E o que você fazia? Era operador ou você já falava? Operador de som, também falava. E dali veio aquela vontade. Era quermesse, Toninho? Tinha quermesse, mas só de final de semana, né? E eu gostava muito das rádios do Rio de Janeiro, porque na época tinha uma penetração muito grande aqui. Principalmente a Mairinque Veiga, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas eu ouvia mais a Mairinque Veiga. E depois desse estágio aí no serviço de alto-falantes Tabajara, eu já fui para o rádio. Fui para o rádio como operador de som. Isso foi em 59. Foi a Rádio já Voz na Rádio A Voz Araraquarense, que hoje é a Rádio Morada do Sol. Na época era de propriedade do José Barbieri e do Picarolo, José Picarolo Filho. Depois ela teve outras sequências, mas eu trabalhei nessa época durante um ano somente. Aí foi para a Rádio Cultura e lá fiquei exatos 40 anos. Desde sempre, né? Porque quando você foi para lá já era o Ricardão. Quer dizer, não era o Ricardo Lupo. Não, era o José Araújo Quirino dos Santos, de saudosa memória. Araújo Quirino dos Santos, exatamente. Depois passou para o Wilton Lupo e depois para o Ricardo Lupo. E meu filho costuma dizer o seguinte, que hoje o grande lance é você não ficar só numa empresa como eu fiquei.
Na época, os tempos as coisas funcionavam diferentes. Dizem que sim. Hoje, quanto mais você troca, significa que você tem bastante experiência. Exatamente. O que não significa que eu não tinha experiência. Não tenha tido Muito pelo contrário. Adquiri muita experiência, até porque trabalhei com pessoas que começaram antes de mim. Exemplo, o Dorival Marcondes Machado, Jofre Rodrigues Davi, Geraldo Maria Brandão, Oderbergo, enfim, um pessoal que infelizmente já faleceu, mas que... Nilson Leite Amaral. Nilson Leite Amaral, Wilson de Freitas, aprendi muito Mané com Moreno, eles. Wilson de Freitas. Exatamente, e aprendi muito com eles. Era na época da radionovela, não era, Toninho? Tinha, eu cheguei a fazer radioteatro. Jofre Davi? Jofre Rodrigues Davi. Que era professor da Aliança Francesa, professor de francês, e que dirigiu o radioteatro da Rádio Cultura. E a Rádio Cultura fazia o teatro naquele espaço que tinha ali na Avenida Espanha, que tinha aquele anfiteatro? Exatamente. Não só fazia lá no auditório da Rádio Cultura o teatro ao vivo, não tinha... A gravação surgiu bem depois, né? Já em 65, 66. Mas nessa época eles faziam ao vivo, e inclusive na TV Tupi de São Paulo eles participaram de um concurso e, se eu não me engano, se a minha memória não falha, eles foram segundo colocados. Ô Toninho, é da tua época uma... Eu me lembro, até procurei muito isso, porque depois que a Rádio Cultura saiu da Avenida Espanha e acabou se tornando o Shopping Lupo ali, eu me lembro, eu ia na Rádio Cultura, não sempre, mas eu ia. Eu me lembro desse teatro que tinha uma placa naquele teatro, colado ali, que teve um cantor lírico, se não me engano. Isso foi em 1941. O cantor era o Tito Esquipa, era um tenor. Tito Esquipa, exatamente. E tinha uma placa que deve estar lá na Fundação de Arte e Cultura do município. Essa placa dizia: a Rádio Cultura Araraquara acolhe nesta data, orgulhosamente, o tenor Tito Esquipa. E tinha data... Era italiano? Italiano, sim. E ele foi em 1941? 41. Então, época que realmente antes de eu nascer, fazia. Inclusive, né? Foi quando você nasceu? Não, antes de eu nascer. Eu nasci em 46. Ah, pô, tá. Ô, Toninho, mas essa época áurea de 40 anos de rádio cultura, de Rádio Morada, mas também Rádio Morada, Rádio Voz da Araraquara, depois Rádio Cultura, 40 anos, aquilo que você falou, não era só rádio, né? O tempo todo... E depois eu tive outra coisa que foi muito interessante e muito bom para mim, que é o que me dá condições de dizer eu era feliz e sabia. Porque eu fui crescendo dentro da rádio. Eu terminei como um dos proprietários. Entendeu? A rádio foi dividida em cotas, eu tinha um determinado número de cotas, mas eu comecei como operador de som, fui para locutor, fui para produção, fui para criação, e ali a experiência foi um negócio incrível. Uma boa parte você ficou como na direção artística da rádio, sim, né? Uma grande parte. Mas tudo foi conquistado ali dentro, degrau por degrau, entendeu? Até chegar... Ao final, quando eu resolvi parar mesmo. Tá. E você parou que ano? Eu parei em 2000. E depois você partiu para... Em 2000, depois você partiu para a CR Santos, que é a agência? Não, na verdade, a CR... Você deu uma parada antes? Não, a CR Santos já existia desde 1988. Tá. Só que ela já existia como empresa, tudo. Tá. Tinha CNPJ direitinho. Só que eu só fui trabalhar com a publicidade propriamente dita depois que eu saí da rádio. Tá. Por quê? Porque eu não tinha tempo para fazer as duas coisas. Aí eu não queria fazer, mas eu comecei a receber telefonemas de alguns amigos para os quais eu gravava e produzia alguns comerciais no período de rádio, que eles queriam que eu desse continuidade ao trabalho. Por exemplo, eu comecei a gravar o Objetivo, por exemplo, em 1980. Nossa! E estou até hoje gravando. O Objetivo naquela época já era do Ali, não? Não. O Ali chegou depois, bem depois. Ô Toninho, isso que você me falou que me chama muita atenção, e na época me chamava, a época de juventude, é que a rádio em Araraquara era um veículo, até pela própria, eu diria... pelo próprio tempo de rádio que tem em Araraquara, 1932, foi a Rádio Cultura, 32. Que é uma das rádios mais antigas das cidades, aliás, do Brasil, né?
e que fortalece muito a cidade, esse meio é fortalecido muito na cidade, Sim. em função de toda essa antiguidade que tem. Mas você participou não só da rádio como um veículo de comunicação, mas também um veículo de promoção, né? Fundamentalmente promoção de shows, que eu me lembro quando tinha algum tipo de show naquela época, e que eu me lembro da época que a Rádio Cultura promoveu aqui aquela orquestra Ray Conniff, que foi no Gigantão. Mas aí, Virgílio, a gente já estava fazendo um esquema de parceria. Parceria. Mas em 1970, dia 2 de maio, a rádio fez uma promoção por conta dela, ela contratando o artista, ela pagando o artista, ela se organizando. Ela fez o Roberto Carlos no Gigantão. O Roberto Carlos Gigantão? Dia 2 de maio de 1970. E, aliás, esse gerou um problema muito grande para a rádio, porque foi assim, você trazer o Roberto Carlos em Araraquara, você precisa lotar o Gigantão para poder pagar. O Gigantão era recém-inaugurado. Era, né? Recém-inaugurado. Você tinha que lotar o Gigantão. Sem dúvida. Para poder até tirar algum. A ideia não era ter lucro, era fazer promoção. Só que existia na época uma revista, chamava-se Intervalo. Lembro. Essa revista só falava sobre rádio e TV. E ela me dá uma noticinha lá de que nesse dia, 2 de maio, o Roberto Carlos ia cantar em Lima, no Peru. Nossa, foi um sufoco. E o que é pior, essa revista saiu, ela era muito lida, e ela saiu na quinta-feira, o show do Roberto era no sábado. Meu Deus. E aí? E não tinha os recursos que tem hoje, internet, o Roberto Carlos mandar uma gravação, som pelo telefone, ninguém ia acreditar que era ele. Aliás, até tem um negócio interessante sobre isso. Eu peguei o carro, corri a São Paulo, fui lá no Morumbi, onde o Roberto Carlos morava, Marcos Lázaro, empresário, me levou até ele. Grava aí, ó, estarei em Araraquara. Alô, pessoal de Araraquara, estarei aí com vocês nesse sábado e tal. Que era para aliviar a situação, porque estava todo mundo telefonando para a rádio, já comprei ingresso antecipado e o cara não vai aparecer. Então, aquele sufoco, né? A rádio tinha um nome a zelar. Sem dúvida. Bom, cheguei, coloquei a gravação no ar e deu aquela aliviada. Mas eu tinha um tio, já falecido, cantor de tango, Nabor, que me ligou, vocês botaram o Ricardo Simões para imitar o Roberto aí, vocês são safados. Olha só. Então você vê a situação. E o Ricardo imitava muito bem. Imitava muito bem, só que nem me passou pela cabeça pegar o Ricardo para fazer essa imitação. Eu fui lá na fonte. Mesmo assim, o meu tio falou assim, botou o Ricardo Simões. Foi muito interessante essa passagem. E depois disso, logo depois desse evento do Roberto, acho que 2 anos depois, a gente fez Nós tínhamos um programa na rádio que chamava-se Os Campeões das Paradas e apresentava as 80 músicas da semana. E nós fizemos um grande show envolvendo um monte de artistas jovens, Vanderlei Cardoso, Martinha, Paulo Sérgio, um showzaço. Depois é que entrou o esquema de parcerias. Tá. Tem um show que depois eu quero falar no segundo bloco, eu volto já com Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, o Toninho, para a gente continuar esse papo super agradável, de um pouco de reminiscências, é verdade, não poderia ser diferente, mas também falar um pouquinho do mercado publicitário, que ele ficou tanto tempo trabalhando. Voltamos já. – 45 anos de história, 45 anos de cultura. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Ora, amiguinho, você sabe, criança não trabalha. As crianças precisam brincar, se divertir, descobrir coisas novas, se alimentar bem e ter acesso à escola. Estudar.
Olha, trabalhar só quando crescer, viu? Se você, criança, trabalha ou conhece algum amiguinho que trabalha, procure ajuda. Fale com alguém da sua família, da sua escola ou até com uma autoridade no seu bairro. Ou ligue para o número 100. Criança tem o direito de ser criança. Trabalho infantil é proibido, hein? Vai, denuncie. Disque 100 ou acesse o site www.mpt.gov.br. Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta. Ok, pessoal, estamos de volta com o Mídia Certa, recebendo aqui o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, o Toninho, para continuarmos esse bate-papo tão gostoso. Toninho, continuando esse negócio dos shows na época da rádio, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito do mercado. Eu me lembro que teve um show que foi feito aqui também com um italiano, um cantor italiano que na época... Nico Fidenco, que foi um sucesso também. Sim, aqui. ele cantou Funiculi, Funiculà, que é uma música italiana que quase todo brasileiro conhece, mesmo aquele que não é fã da música italiana, e ele ergueu o ginásio, foi um negócio fantástico. Foi no Gigantão também? Foi no Gigantão, e eu me lembro como se fosse hoje, na primeira fila, gordão assim, estava o que era o Cury. Da Galeria Cury. Da Galeria Cury, lembro? Chacoalhando, porque ele tinha usam muito em festa italiana, né? Sim, aqueles pandeirinho. sinos, eu não sei como é que chama aqueles... Chacoalhos. Mas uma festa muito bonita do Nico Fidenco. Além de cantar música romântica, porque era a praia dele. Era a praia dele. Mas essa ele fez para esquentar o ambiente mesmo, entendeu? Foi muito bonito. Foi o Nico Fidenco, eu me lembro. Que ano que foi isso? Acho que foi 77 ou 78. Tá. Ô, Toninho, você também teve uma passagem, assim, acho que ainda você estava na Rádio Cultura, se não me engano, com a... Porque isso é vero, né? Que vocês foram os fundadores da Tribuna Impressa. É aquilo que eu estava falando no começo, quando nós começamos o programa. O rádio me propiciou participar de uma série de coisas. Eu fiz parte do pessoal dos diletantes. De teatro? Do teatro. Ok. Que o presidente na época era o Moacir Marquesi, que foi locutor da rádio também, foi sonoplasta. Eu participei do Djangos, que teve uma grande arrancada através da Rádio Cultura. Fiz vocal no grupo. É mesmo? Enfim. No Djangos? Opa! Quem que era? Peru? Era Valdir, o Tinho, o baterista era o Oreia na época. Oreia Schiavinato. Edson Schiavinato. Edson Schiavinato. Jair Antônio Alves no Piston. O grande Tony Pen. Tony Pen entrou bem depois. Depois? Bem depois. E tinha no saxofone o Walter Morales Calejon. Enfim, participei também do Djangos, fui um dos fundadores da Tribuna Impressa, sócio proprietário. Ali era você, o Ricardo Lupo, Madalena, o meu irmão Tavinho e o saudoso Sidney Capato. Exatamente. Tá, Na verdade, o Ricardo não aparecia. O Ricardo não aparecia, mas ele era nós éramos em 4. Mas ele era eu e ele éramos divididos em 2. Porque a Tribuna Impressa foi assim, eu estava em Recife, e recebi um telefone, aliás, do seu irmão Tavinho, nós estamos montando um esquema aqui, quero saber se você entra. Eu falei, é bom para vocês? Então eu estou dentro. E foi assim. E aí, na inauguração do jornal, o Madalena me pediu para fazer uma coluna sobre rádio, disco e televisão. E eu fiz, durante um bom tempo, uma coluna que falava as notícias do rádio local, falava alguma coisa sobre a TV, algum lançamento de disco, passando informação para os leitores da Tribuna Impressa. Sim. E acho que foram atividades paralelas que a própria ACR Santos Propaganda foi uma atividade paralela. Porque ela existia, mas não estava funcionando. Foi após ter
saída do rádio que eu ativei. E também montei uma rádio muito mais para ouvir as músicas. Isso é verdade, cara. Bem Montei uma lembrado. rádio na Mundial, web. né? É mundialmusic.net. Isso, net. Eu montei mais para poder assim ouvir aquilo que eu estava afim de ouvir. Foi hobby. Ah, Só que eu não esperava o resultado que deu, entendeu? Tá. Eu e os meus 2 companheiros, Marcos Pericinoto, que hoje está nos Tá Estados Unidos, e o César Leite, que está em Araraquara, inclusive militando na Rádio Difusão. Em 3, botamos a coisa para rodar e começou a dar um retorno assim de audiência incrível. Nós temos muita audiência no Rio de Janeiro, na Bahia, tá. nas capitais, né? Mas está no ar ainda, Toninho? Tá, Quanto tempo tem isso? desde 2005. Olha só, pô, vocês foram um dos precursores desse Sim, negócio. em 2005. Porra, mas realmente, o que eu estou falando é verdade, vocês foram um dos precursores disso. 2005? E ela tem 10 anos ela quase. tem audiência em Araraquara, mas é pouca. Nós temos muita audiência fora, na capital paulista, Salvador, Goiás. Só internet. Só internet. E também aí pelo mundo afora, né? Tá. Desde Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Mas tem locução ou só música? Tem locução e eu diria que tem bons nomes falando ali. Então o Marcão está falando? Marcão fala, o César Rosa fala e eu falo. Eu não falei bons nomes por causa do meu não nome. Não seja modesto, por favor. Tem o César Rosa que fala e também uma homenagem, eu inclusive pedi autorização para a filha dela que eu queria prestar, que é a Neuza Soares, que é Baby Lane, que já faleceu. Baby. Ela tinha algumas coisas gravadas, eu refiz as gravações, que eu Olha, tinha a voz que separada, bacana. refiz e joguei de volta para o ar. Pedi autorização para a filha dela, para a Ariela. E estamos nesse time aí, mas é mais para entretenimento mesmo, entendeu? Não existe assim publicidade. Nós não criamos um departamento de venda para vender, até porque é hobby para todos nós. Pelo menos por enquanto. Tá, bacana. Ô, Toninho, você que ficou tanto tempo, que agora você me disse que deu uma paradinha, muito embora o pessoal não te deixe parar, né? Na verdade, o que acontece é exatamente isso. Eu gostaria já de ter parado. Já gostaria de ter parado. Porque, não que eu tenha cansado, né? Mas você não consegue parar, Toninho. Você não consegue, sabe? Porque você tem um estúdio em casa, não tem? Tem. E como é que você vai parar, irmão? Então, por isso que eu não consigo, mas eu acabei de produzir, inclusive, um programa uma peça de rádio, que foi produzida pelo Beto Calone, que foi uma homenagem criada pelo Coca, o nosso vice-prefeito, uma homenagem à mãe dele, chama-se Rádio Nancy. A mãe de quem? Mãe do Coca. Fez aniversário de sábado que passou agora. É mesmo? A gente produziu um programa e esse programa foi tocado lá como se ligasse o rádio. Foi interessante, porque começa com um cara procurando a rádio. Sabe? E vocês colocaram lá? Para ela? Para ela lá. Pra ouvir? Na festa de família, Sei. um belo de um som, na festa de família. Quanto tempo de O locutor da rádio era o Wagner Luiz. Tem a participação do filho do Coca, da filha do Cabal. Tá. Enfim, foi divertido. E algumas músicas que tem a ver só com a família, mas que são interessantes. Quanto Músicas tempo de cantadas produção isso? Deu 20 minutos. Olha que bacana. Tivemos 4 músicas e bastante piadinha, bastante humor. Brincadeira. Então é aquela história, a gente não para, né? A gente continua... Porque você também está com um home office ali que não dá para... E publicidade, estou praticamente trabalhando para algumas escolas do Alisaia, fazendo áudio só. O áudio. Não, nem a produção do texto eu não estou fazendo mais. Estou recebendo pronta e estou colocando a voz, colocando as trilhas e tal. Então, eu estou me preparando realmente para parar. Tá. Vou pegar minhas netinhas, vamos para a praia, vamos para a piscina. Tá certo. E nesse caso E você está fazendo ainda com a Chevrolet alguma coisa ou não? Não. Eu parei com a Você Chevrolet. ficou um bom tempo na Chevrolet? Sim. Na Graciano aqui. Isso, muito tempo. Eu parei junto com o Antônio Góes Cosma, que era o gerente na época. Assim que ele parou, eu parei junto com ele. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, de saudosa memória. Por quê? Lá da Graciano R. Afonso, Antônio Góes Cosma, o Toninho. Gente boa. Gente boa. Difícil numa negociação, não era? Ele quer sempre pagar menos, né? Mas é que ele estava na frente e acho que o papel dele era esse mesmo, né? Mas tocou aquilo, enquanto esteve lá, tocou bem pra caramba. Não, tocou, teve muito bem. E ele toca o negócio dele hoje muito bem também. É um cara super Vitória competente. Veículos.
Você me paga aqui o merchan, viu, seu Toninho? Corrigindo, Toninho, eu vou quebrar teu galho. É Vitória Multimarcas. Escuta, Vitória Multimarcas. Vai pagar metade. Ô, Toninho, fala uma coisa. Você que teve tanto tempo aí nesse mercado e tal, e que também trabalhou com programação de mídias e de veículos, tanto para o Ali quanto para o Graciano, o que você está vendo hoje no mercado? Você está antenado? Você tem visto... Estou antenado, mas mais na parte de criação. Às vezes eu ouço um comercial de rádio ou de TV, até comento até com a minha esposa, pô, eu teria feito diferente. Sim. Eu faria assim. É um assim, olhar assado. crítico, né? Mas eu tô ligado de como a coisa é feita, tal, mas não estou atuando aí mais. É porque você é muito mais artístico do que Exatamente. foi comercial, né? Exatamente. Então o seu olhar crítico para uma determinada peça fica muito mais acentuado. Né? Mas mesmo na minha época de produção e criação, eu sempre dividi as minhas ideias com outros companheiros que trabalhavam junto comigo na agência. O que você acha disso? O que vão fazer aqui? O que vão fazer lá? Mesmo na rádio eu fazia assim. Tá. Eu pedia a opinião de um apresentador de programa para aquilo que ele pretende fazer, por mais absurdo que ele achasse que fosse a ideia dele, mas eu queria que ele colocasse na mesa. Legal, isso é bacana. Porque a gente pode pegar uma ideia que aparentemente não é boa, só que você vai aperfeiçoando. Você melhora aquilo e fica um excelente negócio. Quando você trabalha a quatro mãos, muita gente imagina que algumas sugestões dadas podem ser descartadas assim. E dentro de uma sugestão que possa parecer não tão importante, é que você pode tirar alguma coisa, sacar alguma coisinha ali que dá o diferencial, né? Eu sempre utilizei esse critério. Eu até costumo dar um exemplo. O Júlio César, que hoje deve estar na Rádio Morada do Sol. Grande Júlio. Nós precisávamos fazer um programa de samba. Era a hora de tocar samba Ele me conta isso sempre, que você que foi o pai da matéria. Aí nós chegamos lá, vamos fazer um programa de samba e tal. E ele falava, como é que vai chamar? Como é que vai chamar esse programa? Ele queria saber como é que ia chamar. Pensei, falei, qual é o horário aí que nós tem disponível? É das 10 a 1. Então, Brasil das 10 a 1 é isso aí. E hoje é Brasil das 10 às 2. Exato. Se tiver alguma ideia melhor, põe na mesa. Caso contrário, vai essa, depois a gente troca. E ele conta isso até hoje. O pai Toninho. Grande Júlio César. Grande Júlio. Toninho, olha, o nosso tempo terminou. Muito obrigado por você estar aqui disponível hoje para esse nosso bate-papo tão gostoso e você contar um pouco da tua longa história, né, de 41 anos de eu sei que não para por aqui, porque eu já estou por dentro de um projeto que você está bolando. Que isso era uma coisa. Se eu tiver mais um minuto, eu vou ter que falar isso para a gente encerrar esse bate-papo, que é um projeto, eu já tinha falado isso para o Toninho ali fora, que é um projeto que é a história do rádio, que nós estamos desenvolvendo, e a TV Cultura Paulista que está fazendo isso, a história do rádio de Araraquara, que tem uma imensidão de história para contar. E um dos caras, com certeza, que vai estar inserido nesse contexto vai ser Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, para contar grandes passagens, além de outros memoráveis também. É isso? Espero estar vivo. Vai estar. Toninho, muito obrigado, Valeu, irmão. Muito obrigado. Um abraço, tudo, obrigado viu? a você. E lembrando que o nosso programa vai estar sendo exibido amanhã, às 18 horas, aqui na TV Cultura Paulista. Um grande abraço e até lá.